Se em algum momento da sua vida você já pressentiu, mesmo que por um breve sopro no tempo, que existe algo além do que os olhos conseguem alcançar, algo invisível, mas intensamente real, algo que vibra no silêncio e sussurra no fundo do peito, como uma lembrança antiga que insiste em despertar, então talvez essa sensação não tenha sido um devaneio, talvez tenha sido o chamado para atravessar o véu, para romper com a visão limitada da realidade e mergulhar em uma verdade que foi velada por séculos, uma verdade guardada nos símbolos, nas metáforas e nos mitos que nos contaram, mas que raramente ousamos questionar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. No vídeo de hoje, você será conduzido por uma jornada que atravessa os corredores do tempo. Uma jornada que nos leva ao coração de um dos mistérios mais mal compreendidos da espiritualidade antiga: a serpente do Éden. Sim, aquela mesma que, segundo a tradição judaico-cristã, teria sido responsável pela queda da humanidade ao induzir Eva a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, e se eu te dissesse que essa história não é exatamente o que parece? E se o verdadeiro significado por trás dessa narrativa nunca foi contado de forma completa? Neste vídeo vamos explorar uma conexão oculta e esquecida, a ligação da serpente com uma força divina que habita adormecida dentro de você, uma energia sagrada chamada Kundalini. E o que isso muda? Tudo, porque ao olhar mais de perto, percebemos que a palavra usada originalmente no hebraico para serpente não é apenas um termo comum. O termo é Nahash, e sua tradução vai muito além do que se imagina. Nahash pode significar o brilhante, o que emite luz, ou ainda aquele que conhece. Agora pare por um instante e reflita comigo. Porque uma figura considerada símbolo do mal teria nomes associados à luz e ao conhecimento? Será que fomos ensinados a temer o próprio símbolo da iluminação? Em diversas culturas antigas, serpentes aparecem como entidades sagradas, portadoras da sabedoria. Seres reptilianos ou serpentes aladas são citados como mensageiros, curadores, iniciadores. Estariam todos esses registros apontando para o mesmo arquétipo universal? E se a serpente do Éden não representasse a perdição, mas sim a ativação da consciência? E se Eva não tivesse sido enganada, mas despertada? Essa pergunta, por si só, pode mudar toda a forma como você vê a história da humanidade e principalmente a história da sua própria alma. Então respire fundo e permaneça comigo até o final, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode transformar, para sempre, a maneira como você enxerga a espiritualidade, o despertar e o verdadeiro propósito da existência. E antes de seguirmos, comente aqui embaixo. Você também já sentiu que existe algo a mais por trás da realidade visível? Uma presença, um chamado, uma inquietação que não se explica com palavras? Compartilhe sua experiência. Ela pode despertar alguém que também está em busca. O fruto proibido da árvore do conhecimento não era apenas um símbolo de desobediência, era o selo do discernimento, a chave para a dualidade. O portal que separa sombra e luz, certo e errado, céu e terra. Ao comerem do fruto, Adão e Eva não pecaram. Eles despertaram. Se tornaram autoconscientes, seus olhos se abriram e pela primeira vez perceberam a existência da dualidade. Perceberam o ego, o desejo, o medo e o dom do livre-arbítrio. A chamada queda do Éden não deve ser interpretada como uma punição. Ela marca o início de uma jornada alquímica. O Éden representa o estado original de unidade com o todo. A queda é o esquecimento dessa unidade, e a vida na Terra
é o laboratório sagrado onde a alma, mergulhada na carne, aprende a se lembrar de quem realmente é. Nesse contexto, a serpente não destrói, ela ativa, ela dá início ao processo de purificação e ascensão da alma em direção à sabedoria e à plenitude. E esse símbolo não está sozinho. Em diversas culturas ancestrais, a serpente nunca foi um emblema do mal, mas sim da vida, da sabedoria e do renascimento. No Antigo Egito, a serpente Uraels adornava a testa dos faraós, símbolo da consciência desperta e do poder divino interior. Na Grécia, encontramos a serpente no cajado de Asclépio, deus da cura, representando os poderes restauradores do espírito e da matéria. Na Índia, ela aparece como a energia sagrada Kundalini, uma força espiritual em espiral, adormecida na base da coluna, aguardando o momento do seu despertar. E nas tradições toltecas e astecas, encontramos Quetzalcoatl, a serpente emplumada, que desce dos céus, trazendo consigo a sabedoria, a regeneração e o conhecimento sagrado. Será então que a serpente sempre esteve tentando nos mostrar algo? Algo que fomos ensinados a temer, mas que na verdade poderia nos libertar? Continue comigo nesta jornada, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais fundo no simbolismo oculto por trás da serpente e entender como a energia Kundalini pode ser a chave viva que liga o Éden perdido à consciência desperta do ser humano moderno. Este é apenas o início, e o chamado já foi feito. Em todas as civilizações antigas, em todos os cantos do mundo, encontramos a mesma figura simbólica, a serpente. Reverenciada, temida, oculta nos mitos e esculpida em pedras milenares, ela ressurge como uma testemunha silenciosa de um conhecimento esquecido. E todas essas representações parecem nos sussurrar uma única verdade. A serpente é a guardiã da porta do despertar. A narrativa do Gênesis, tão conhecida por seu tom moralista, não fala apenas de desobediência, fala de escolha. Fala da alma que decide mergulhar no mundo da dualidade para que, através da dor, da separação e da experiência, possa retornar ao uno com sabedoria. Eva, neste contexto, representa muito mais do que a figura bíblica. Ela é o aspecto feminino da alma, a porção intuitiva, receptiva, sensível e corajosa. Eva não foi fraca, ela foi ousada. Ela é o impulso dentro de nós, que anseia por conhecer, mesmo que isso custe a inocência. Ela é o chamado que insiste, mesmo quando tudo ao redor pede silêncio. E Adão, ao segui-la, ele não erra, ele escolhe, acompanha a outra metade do seu ser na descida à matéria. A união dos polos masculino e feminino se completa, e ambos entram no mundo da forma. O Éden foi deixado para trás. Mas, e se ele nunca tivesse sido um lugar físico? E se o paraíso perdido fosse, na verdade, um estado de consciência? Um estado que não foi tirado de nós, mas que apenas adormeceu, esperando ser reconstruído dentro de nós. E se, ouso dizer, a serpente nunca foi inimiga? E se ela for o símbolo do chamado interior que você sente agora? Um sussurro sutil, uma inquietação que vibra no fundo da alma, dizendo que há mais, muito mais do que aquilo que nos foi ensinado, mais do que dogmas, pecados ou castigos, eternos. E se o fruto proibido for, na verdade, o conhecimento sagrado que desperta sua alma, então a serpente deixa de ser a queda e se torna a chave para um despertar que começa em você. A serpente que seduziu Eva no Éden é a mesma que agora repousa adormecida dentro de você, silenciosa, paciente, esperando. Essa serpente é chamada de Kundalini, o nome dado pela tradição do yoga a essa força oculta que habita a base da coluna vertebral, no centro energético chamado Muladhara, o chakra raiz. Mas atenção!
Kundalini não é apenas uma metáfora. Ela é energia viva, inteligente, cósmica, transformadora. Ela é Shakti, a manifestação do divino feminino. A centelha criadora da existência. A força que dança no silêncio do universo e que dorme dentro de você. Segundo os antigos mestres do yoga, o corpo humano possui um sistema sutil de energia, invisível aos olhos, mas real como o ar que respiramos. Esse sistema é composto por 7 centros principais, os chakras, rodas giratórias, de luz que influenciam não apenas o corpo físico, mas também nossos estados emocionais, mentais e espirituais. Kundalini repousa ali, enrolada em 3 voltas e meia, como uma serpente adormecida. Ela espera, observa, como se soubesse o momento exato em que sua alma estará pronta para receber o fogo sagrado da iluminação. E quando esse momento chega, ela desperta. Pode ser por meio de práticas como meditação, respiração consciente, mantras, devoção, ou até mesmo por eventos intensos e espontâneos que nos abrem sem aviso. Quando isso acontece, ela sobe, mas não sobe em linha reta. Ela se move em espiral, como 2 serpentes entrelaçadas ao redor da coluna, exatamente como o símbolo do caduceu, o bastão com asas e serpentes que desde a antiguidade simboliza cura e sabedoria. A serpente sagrada percorre os 7 chakras, e a cada passo de sua ascensão, ela transforma tudo, purifica, desbloqueia, ilumina. Cada chakra ativado é um novo nível de consciência, do medo à segurança, do desejo ao amor, do controle ao desapego, do ego à compaixão, da razão à intuição, da separação à união. E quando finalmente atinge o topo da cabeça, o chakra Sahasrara, a coroa, ela encontra Shiva, o divino masculino, e a fusão acontece. Essa é a união sagrada. O reencontro do céu e da terra dentro de você. O momento onde o eu inferior se dissolve no eu superior, onde não há mais divisão, apenas consciência pura. Esse estado é conhecido como Samadhi, a iluminação. Mas não é um estado distante, reservado a poucos monges nas montanhas. Samadhi é o que sempre esteve em você, esperando ser acessado. A jornada da Kundalini é uma história de amor. Shakti, a energia dinâmica, deseja encontrar Shiva, a consciência pura. Mas enquanto ela dorme, vivemos aprisionados na dualidade, presos às ilusões, aos medos, ao ego. Quando ela desperta, ela ativa os centros energéticos, destrói as ilusões, queima as máscaras e conduz sua alma de volta ao lar, ao estado original, ao Éden interior. E aqui está a revelação final. No Gênesis, a serpente induz a queda no corpo, mas no espírito, ela conduz à ascensão. A mesma força que nos lançou à experiência humana é a que agora pode nos reconduzir à nossa verdadeira essência. Essa inversão é fundamental, uma virada profunda que transforma tudo o que sabemos sobre energia e consciência. A mesma força que, quando mal compreendida, nos aprisiona na ilusão e escravidão dos sentidos, ao ser despertada com consciência, se torna a chave da verdadeira libertação. Imagine por um instante, a queda do Éden, tão falada e reinterpretada ao longo dos séculos, não foi uma punição ou um erro. Foi, na verdade, a descida da Kundalini, essa poderosa energia serpentina, ao ponto mais denso da matéria, ao limiar do mundo físico. E toda a história da alma humana, por trás das lendas e mitos, é a história desse retorno. A jornada de ascensão e reencontro com a luz que habita em nosso âmago. Você não caiu porque pecou, como querem fazer acreditar. Você caiu porque escolheu em algum momento viver a experiência da matéria, aceitar os desafios e a densidade que ela impõe.
E essa escolha, que parece uma perda, é na verdade o convite para o reencontro. A serpente, antes vista como símbolo da tentação, da traição e do perigo, revela-se agora como a escada da redenção, o caminho para a elevação da consciência. Essa energia serpentina não pertence apenas às tradições do Oriente. Nos mistérios do Antigo Egito, ela se manifesta como a serpente Uraeus, alojada no centro da testa dos faraós, o símbolo da iluminação suprema. Nos ensinamentos herméticos, o caduceu de Hermes, aquele bastão com duas serpentes entrelaçadas, é a representação clara dessa energia dual que sobe pelo corpo. Na Cabala, ela é a energia que percorre a árvore da vida, ativando os Sefirot, os centros de poder espiritual da alma. E até mesmo Jesus, em seus ensinamentos ocultos, fez uma referência a essa energia sagrada quando disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Ele falava do despertar, dessa energia divina que habita dentro de cada um. A serpente é o segredo mais bem guardado da ascensão espiritual. Seu corpo é o verdadeiro templo sagrado. Sua coluna vertebral é a árvore da vida que sustenta tudo. Essa energia não é uma inimiga externa a ser temida, mas sim sua própria força vital esperando ser despertada, iluminada e guiada com sabedoria, reverência e propósito. Cada dor que você sente, cada sombra que enfrenta, cada lição que a vida traz, é um empurrão para esse momento crucial, o momento de olhar para dentro, de permitir que a serpente se mova em você. Ela é o fogo alquímico, o agente transformador que transmutará seu chumbo em ouro. E você é o alquimista dessa jornada sagrada. Mas há algo ainda mais profundo. Essa mesma serpente vive no centro do seu ser, não apenas como uma energia intangível, mas como estrutura, código, mapa, um símbolo antigo e poderoso. O caduceu, com seu bastão central, duas serpentes entrelaçadas e asas no topo, hoje é amplamente reconhecido como símbolo da medicina. Porém, sua origem é infinitamente mais antiga, remontando a Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o mensageiro dos deuses e guardião dos segredos alquímicos. Na tradição hermética, o caduceu representa o caminho do despertar espiritual. O bastão central é o canal Suna, o eixo de energia que percorre a coluna vertebral. As duas serpentes, Ida e Pingala, são os canais sutis que carregam as energias lunares e solares, serpenteando em espiral até o topo da cabeça. As asas no topo simbolizam a libertação da alma, a elevação da consciência rumo ao divino. Cada volta das serpentes é uma iniciação, um aprendizado, uma transmutação. Cada cruzamento com o canal central representa a ativação de um chakra. Este é o verdadeiro mapa da ascensão, um espelho cósmico da nossa estrutura espiritual. E então, numa conexão surpreendente entre eras e civilizações, a ciência moderna descobre o DNA. Duas hélices entrelaçadas, girando em espiral ao redor de um eixo invisível. Exatamente como o caduceu, exatamente como as serpentes Ida e Pingala. Coincidência? Ou será que os antigos já sabiam que o corpo é um templo vivo no qual está inscrito o caminho da divindade? O DNA é mais do que um código genético. Ele é uma antena espiritual. Uma estrutura que vibra, responde à intenção, à frequência, à consciência. Muitos estudiosos do esoterismo moderno afirmam que o despertar da Kundalini ativa partes adormecidas do DNA, reprogramando não apenas a mente, mas também o corpo, o campo eletromagnético e até o destino da alma. O que a ciência chama de junk DNA, o DNA lixo, é na verdade a luz latente, o potencial divino oculto dentro de nós. Assim, a serpente não é o fim, mas o começo.
Eva não é o erro, mas o impulso da alma que escolhe crescer. E hoje, num tempo em que o feminino sagrado ressurge como cura, sensibilidade, reconexão com a terra, intuição espiritual e coragem, para o olhar interior, o retorno de Eva não é um retorno ao Éden, mas o florescer de uma humanidade que entende que o verdadeiro erro nunca foi buscar a luz, e sim carregar a culpa por tê-la buscado. O mito da expulsão do Éden sempre foi visto como um castigo, mas e se ele descrevesse, na verdade, um movimento cósmico necessário, uma jornada iniciática para o mundo da separação, para que um dia a unidade pudesse ser reencontrada com consciência plena. Na tradição yoga, a ascensão da Kundalini é o caminho de volta ao Éden. Mas esse retorno não é geográfico, é vibracional, espiritual, alquímico. Quando a serpente desperta e sobe, o ser humano não vai ao céu. Ele se torna o céu, reintegrando o divino dentro de si. Porém, atenção, não é o ego que comanda esse processo. A serpente sagrada não responde à vontade comum. Ela desperta somente quando o terreno está fértil, quando o corpo foi purificado, os desejos transmutados, a mente silenciada e o coração aberto em entrega. Práticas como meditação profunda, pranayama, a respiração que move a vida, cantos devocionais, o silêncio, a contemplação e principalmente o amor puro e o serviço, tudo isso prepara o templo interior para que o fogo da serpente não destrua, mas ilumine. Pois quando mal canalizada, essa energia poderosa pode gerar delírio, orgulho espiritual, obsessão e desequilíbrio. Mas quando a serpente desperta no momento certo, ela abre portais de lucidez jamais acessados antes. O Éden não é um lugar perdido no tempo, é um estado de consciência. Cada chakra, cada ponto de energia em nosso corpo é uma árvore simbólica, e a coluna vertebral, o próprio tronco da vida. Quando a serpente sobe, ela ativa cada pétala do lótus interno, despertando os olhos da alma. O ego se dissolve, a ilusão do eu separado desmorona, e o mundo externo, antes encarado como prisão, revela-se um espelho. Você não apenas volta ao Éden, você descobre que ele sempre esteve aqui, dentro de você. O verdadeiro pecado original não foi comer o fruto, foi esquecer quem somos. Foi cair no sono da matéria, acreditar que somos só corpo, carne, nome e história. O perdão divino não é uma absolvição por um erro cometido, é o ato de lembrar. Lembrar que você nunca foi separado, que o divino nunca te abandonou. Você apenas se afastou de si mesmo, a serpente e a luz. A serpente do Éden, a serpente da Kundalini, a serpente do caduceu, a serpente que Moisés levantou no deserto. São todas a mesma força. A força da transformação, da morte e renascimento, da ignição da centelha divina. Os antigos sabiam, a serpente não é inimiga da luz, ela é o caminho que conduz até ela. Quando compreendida e reverenciada com sabedoria, ela não destrói, ela desperta. Quando a energia da serpente toca o chakra da coroa, o Sahasrara, acontece aquilo que os místicos chamam de casamento sagrado. A união do feminino e do masculino interior, de Shakti e Shiva, da terra e do céu, da alma e do espírito. Esse é o verdadeiro retorno ao Éden. Você se torna o próprio jardim. Você não caiu. Você escolheu experimentar. Veio para sentir o gosto do tempo, da separação, do amor, da dor, do nascimento e da morte, para então voltar para casa, com consciência desperta. E agora, neste exato momento, você pode escolher despertar. Não há nenhum Deus impedindo seu retorno. A única porta é a lembrança da sua essência. A serpente está dentro. O fogo está dentro. O jardim está dentro. O sagrado sempre esteve dentro. Se essa jornada ressoou em você,
Inscreva-se no canal Eu Superior para receber mais conteúdos que vão despertar a sua consciência e expandir sua luz interior. Não guarde essa sabedoria só para você. Compartilhe este vídeo agora mesmo. Você pode estar sendo o canal da transformação na vida de alguém que está precisando exatamente dessa luz, dessa lembrança, desse despertar. Juntos, podemos criar uma corrente de cura, amor e expansão que ultrapassa qualquer distância. Faça a diferença. Seja luz e vamos juntos trilhar esse caminho de volta para o Éden, para dentro de nós mesmos. Gratidão por estar aqui. Até o próximo despertar. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.